Botânica, esse é o papo da questãozinha 69 da prova da URGS 2023. Meu irmão, tem tudo de tudo nessa questãozinha aí. A gente vai falar do ciclo, né, das plantas, até mesmo transpiração. Fora que a gente vai passar aí por histologia, só assunto, meu irmão, famosíssimo, e naturalmente faremos análise de todas as afirmativas. Beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Lance seguinte, o cara veio com um papo aqui, né? Considera o segmento abaixo, que o bioma pampa brasileiro, caracterizado por vegetação gramínea, e cobre metade do Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil, na fronteira com a Argentina e o Uruguai. O pampa é o bioma em maior risco do Brasil, de acordo com o índice de risco de conservação. E dados recentes apontam um aumento alarmante de 92% da perda de vegetação do pampa brasileiro em 2021, em comparação com os dados de 2020. O Brasil deve aumentar os esforços de conservação desse bioma esquecido. Bom, galera, o texto em si não vai nos ajudar em muita coisa, porque, de fato, o comando já vem metendo essa pedrada. As plantas que caracterizam o bioma do pampa, mencionadas acima, fazem parte do grupo das angiospermas. Então, o papo é sobre angiosperma, galera. Então, assinale a alternativa correta a respeito desse grupo de seres vivos. Beleza? Então, galera, lembra o seguinte, cara, na letra A, ele vem com o seguinte papito, que as angiospermas, diferentemente das gimnospermas, não apresentam alternância de gerações do ciclo de vida. Galera, ciclo de vida das plantas. Já vou deixar aqui, tá, para vocês emendarem um estudo bem profundo dessa matéria, só que direcionado ali na resolução de questão. Então, tem esse resumão do Vitão aqui, falando de ciclos vegetais e grupos, para vocês se ligarem, meu irmão. Vocês precisam assistir esse vídeo, vocês vão gostar bastante. É botânica na prática, beleza? E, cara, lembra o seguinte, a vida da planta se divide em duas fases, ok? A fase diploide, que a gente chama de esporófito, beleza? Esporófito, ok? Essa é a fase diploide. E é esse cara que, através da meiose, ok? Meiose, ele origina quem? Ele origina esporos, beleza? Maravilhoso. Se é tudo consequência da meiose, eu já posso pensar nesses caras sendo N, beleza? Ele vai dar origem, né, ao gametófito, ok? Que é a outra fase de vida da planta, gametófito, beleza? Que é a fase haploide. E já, cara, meu irmão, já trabalha isso na mente de vocês. Das plantas, dos 4 grupos principais, briófita, pteridófita, gímea e anjo, somente as briófitas, a fase gametofítica, que é a fase, ok, predominante. Show? No mais, quem você vai sempre estar vendo é a fase esporofítica, beleza? Olhou lá para a pteridófita, olhou lá para a samambaia. Filho, o que você está vendo? A samambaia bonitona, ela é o esporófito, beleza? Chegou o Natal, Jingle Bell, aquela coisa espetacular, né? Vai lá, montou o pinheirinho, né? Você está falando de quem? Você está falando do esporófito das gimnospermas, ok? Subiu lá na mangueira, né? Foi roubar a manga do vizinho. Você está subindo no esporófito. As gramíneas que ele fala no texto, você está vendo o esporófito das angiospermas, beleza? Então a fase predominante na maioria é o esporófito, exceto nas briófitas. Grava isso, filho. E no mais, isso aqui, cara, segue para todo mundo. A partir dos gametófitos, lembra que por mitose, porque os vestibulares adoram essa comparação, né? Porque nós, animais, produzimos gametas a partir já da meiose, tá? Enquanto as plantas, né, por mitose, geram gametas, ok? Esses vão fecundar, certo? Formando o zigotinho. O zigotinho já 2N dá origem ao esporófito, tá? Tá bem feio aqui lá no resumão, cara. Tá muito mais bonito, mas é porque senão eu vou demorar 3 horas para fazer a correção aqui dessa questão, beleza? Então, cara, né? A gente considera alternância de gerações, isso é discutível, tá? Isso é polêmico, inclusive. Se pode ou não pode comparar a alternância de gerações com os quinidários, por exemplo, que sim, possuem 2 fases de vidas, né, em que os caras vivem, né, de maneira independente, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão porque no vestibular a gente tende a caracterizar nas plantas,
ok? Alternância de gerações. Por quê? Porque você considera essas duas etapas aqui, essas duas fases de vida. A fase diploide, que é o esporófito, e a fase gametofítica, que é a fase haploide, beleza? Então, tanto o anjo quanto o gímeno possuem alternância de gerações, beleza? Tranquilão. B. Os grãos de pólen, né, ou grão de pólen aqui, na verdade está no singular, após ser depositado no estigma, forma o tubo polínico, pelo qual os gametas masculinos são transportados em direção ao óvulo. Galera, você que vai fazer URGS 2024 ou qualquer prova seguinte aí da URGS e até mesmo o Enem, cara, vocês também precisam assistir Reprodução de Anjo. Tá aqui mais um card para vocês, filho. Eu vou enchendo vocês de card, meu irmão, para vocês já entrarem aí no looping eterno da revisão, que é o que, meu irmão, determina o sucesso do aluno no vestibular, principalmente falando de biologia. Porque biologia é a matéria que você tem que estar revisando o tempo todo, beleza? Então não deixem de assistir. E de fato, cara, fazendo aqui de maneira bem simplificada também, ó, lembra que o aparelho reprodutor masculino no mundo dos vegetais é isso aqui, né? Esse maravilhoso, né? Estame que eu estou desenhando aqui, né? No ápice aqui do estame eu tenho as anteras e nas anteras está rolando a meiose, que a gente comentou aqui, ó, e está originando esporos. Dificilmente em vestibular trabalha o nível de micrósporos, aí a formação de grão de pólen. Aqui a gente já vai sentar o bambu aqui, filho, ó, na ideia dos grãos de pólen sendo formados. E esses caras que arrumaram, né, um grande aliado, né, no sentido de conseguir chegar até o estigma que ele está comentando aí, ó, do pistilo, também conhecido como carpelo, que é o aparelho reprodutor feminino, ok? Né? Carona ajuda de quem? Dos animais, né? E aí a gente fala da polinização, ok? Da polinização. Extremamente importante aí a entrada dos animais no sentido de estimular a reprodução cruzada, aumentar a variabilidade genética e, não é à toa, que temos aí as angiospermas predominando o planeta inteiro. Beleza? Tranquilo? Então esse grão de pólen, de fato, ele cai aqui no estigma, olha ele aqui no zoom 3D, ok? Né? Que, aumenta aqui o tubo polínico, né? Desenvolve o tubo polínico e ele, de fato, carrega os dois núcleos espermáticos até que o óvulo, né? Mais especificamente o saco embrionário, beleza? E aí, o que acontece, cara? Meu irmão, a gente tem aqui o gametinha feminino, a oosfera, beleza? E a gente tem aqui, né, os dois núcleos polares. Cada núcleo espermático ele vai fecundar a oosfera, vai dar origem ao embrião 2N, e lembra que nas angiospermas, o segundo núcleo espermático fecunda esses dois núcleos polares e forma exatamente quem? O endosperma secundário. Já lembrou da questão do Enem? Então, se não lembrou, assiste isso aqui, porque é um clássico do Enem, beleza? Então, endosperma secundário, triploide das angiospermas. Maravilhoso? Então, cara, tudo certo, né? O grão de pólen, após ser depositado no estigma, ok, forma um tubo polínico, maravilhoso, pelo qual os gametas masculinos são transportados em direção ao óvulo. Maravilhoso. Tá, letra B. Beleza? Acabou o vídeo? Não, filho, porque aqui a gente corrige todas as afirmativas. Beleza? Então não deixem, cara, ajuda demais que vocês se inscrevam no canal. Beleza? Se inscrevam aí, mandem comentários, troquem ideia com o prof. A gente está aqui mesmo para arrebentar. A gente vai formar o maior banco de questões corrigidas, comentadas e ampliadas do YouTube, assim, com toda certeza absoluta, pensando em biologia e até um pouquinho de química aí. Maravilhoso? Então, cara, não deixem de dar essa ajuda aí. E lembrando, quem for fazer o Enem, cara, tem um canal de membro, você pode ser membro do Kibio e já tem uma plataforma de biologia bonitona para vocês aí. Valeu? Show de bola. Então vamos lá. A seiva bruta, neste grupo de plantas, é transportada da raiz até as folhas pelos elementos crivados do xilema. Então vamos lá, calma aí que tem um pouquinho de confusão aqui. Lembra o seguinte, cara. Pensou na nossa queridinha, vamos pensar numa árvore.
beleza? Mais fácil de desenhar aqui. Espetáculo de árvore, tá? Maravilha. Então tá aqui o nosso queridíssimo xilema, ok? A nossa, xilema não, desculpa, nossa raiz. E a gente vai caracterizar aqui, sim, no que está no solo, que é exatamente o que? Água e sais. Esses caras vão ser absorvidos aqui pelas raízes, ok? E vão, de fato, o quê? Aí sim, né? Serem transportados pelo xilema, ok? Água e sais, né? Daqui da raiz para xima. Xilema para xima. Maravilha de macete. Mas enfim, lembrem que falando de xilema, tá? Falando de xilema, quem compõe o xilema são a gente chama de elementos de vaso e traqueídeos. Alguns livros de ensino médio fazem a diferenciação. Traqueídeos para Pteridófita e Gímeno e elementos de vaso para as angiospermas. Cara, cair nesse nível, meu irmão, é muito difícil. De qualquer maneira, né, ele falou aqui ó, que a seiva bruta, neste grupo de plantas, é transportado da raiz até as folhas, ok? Só que ele falou que pelos elementos crivados. Elemento crivado são as células que compõem o floema, tá? Lembra que o xilema, as células que a gente comentou, traqueídeos, elementos de vaso, são células ocas, ok? Elas perderam, elas morreram e elas perderam o material citoplasmático ou intracelular, beleza? Já o floema é constituído por células vivas, ok? E as extremidades das células são formadas, né, são muitas vezes compostas aqui por crivos, por isso que a gente chama de tubos crivados. Só que aí você está relacionando o floema, beleza? Floema, que são células vivas. Maravilhoso? Então aqui ele deu uma ligeira lambuzada aqui na C de cuscuz. Maravilha? E no caso da D, a nutrição orgânica da planta é proveniente das raízes, não, filho? Orgânico, aqui é orgânico, água é orgânico, sais é orgânico? Não, né? Orgânico vem daqui, né? Fotossíntese rolando aqui, né? Principalmente no topo das árvores, onde tem clorofila. Lembrando que pode ter também fotossíntese no caule, é bem comum que você encontre um caule verdinho, e caule verdinho, filho, é porque tem clorofila, tá fazendo fotossíntese ali também. Lembra que como nos cactos, né? Que, meu irmão, o cara, ele pegou a folhinha e foi enrolando a folhinha no sentido de, cara, evitar a transpiração. Esse cara, né, ele vai ter um caule que é o principal responsável pela fotossíntese da planta, né? Por isso que o caule, né, dos cactos normalmente é bem achatado, ok? Para aumentar a superfície exatamente o que é? De fotossíntese. Beleza? Tranquilo? Então, a D está errado porque a nutrição orgânica é proveniente das folhas, caules ou qualquer parte da planta que tiver um pouquinho de clorofila. Beleza? E cloroplastos. Então, tira aqui, beleza. E aí ficou a E. Né? Ele diz que as folhas possuem estômatos, que são responsáveis pelo acúmulo de água por transporte ativo. Aí o cara viajou total. Lembrem que, né, normalmente, não quer dizer que é sempre, né, até porque a quantidade de estômato varia muito de acordo com o local que a planta vive. Lembra que a gente tem ó, epiderme superior, ok? E a epiderme inferior. Normalmente, a representação em prova traz o nosso queridíssimo estômato aqui na epiderme inferior, ok? Tá? E pode ter um número reduzido, maravilhoso. Vou deixar, cara, essa questão aqui da Unesp, que é uma questão bem interessante, tá? A respeito dessa quantidade de números de estômato, beleza? Deixei questão pra caceta indicada para vocês, galera. Não deixem de assistir, tá? Tudo assunto comum aqui, a URGS, pode vir no Enem e tudo mais. Então lembrem que quando você fala da água e dos sais que vieram aqui do solo, subindo pela planta, ok? Muito importante o que, cara? Né? Lembrar que a planta, ela transpira, ela perde água na forma de vapor.
Mais especificamente por onde, Vitão? Exatamente por aqui, pelos estômatos, ó. Tá saindo água na forma de vapor daqui, beleza? Tá saindo. E esse estômato, ao mesmo tempo que ele abre para a água na forma de vapor sair, diminuir a pressão, né, no topo da planta, para aqui embaixo, tendo uma pressão maior, faça com que a gente tenha o transporte da seiva bruta. Isso está relacionado à famosa teoria de Dickson, beleza? Lembre o seguinte, é por aqui também que vai entrar nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo CO2, principalmente na parte da manhã, onde tem sol, filho, porque aproveita-se tudo. Entrada de CO2, luz, a água que está chegando por aqui também pelo xilema, estou falando de fotossíntese. Beleza? Então lembra que na maior parte das plantas, né, a fotossíntese ela vai, meu irmão, ter os níveis mais elevados durante o dia, porque está juntando exatamente tudo isso. A transpiração, entrada de CO2, meu irmão, e muita raça de sol. Beleza? Então, ele botou que as folhas possuem estômatos, ok? Que são responsáveis pelo acúmulo de água por transporte. Acho que viajou total. Tem nada de acúmulo, né? Os estômatos são responsáveis pela transpiração. Beleza? É isso, gente. Falamos um bocado aí, uma bela de uma revisão. Espero que tenham gostado. Espero que tenham ampliado aí os conhecimentos de vocês. E, cara, vamos com tudo, porque aqui nesse Kibio é assim, filho. A gente pega a questão e destrincha o que puder. Valeu? Até a próxima.